advogado de Jair Bolsonaro criticou na rede social X o vazamento de informações sobre a negativa da devolução do passaporte do ex-presidente por parte do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a Globo News, o ministro do STF negou a devolução para que Bolsonaro pudesse viajar para Israel. O advogado de Bolsonaro declarou, abre aspas, são 5 horas da tarde de sexta-feira, feriado. Meu zap derretendo de mensagens da imprensa sobre uma potencial resposta, manifestação, quer seja da PGR, quer seja da Suprema Corte, sobre a negativa da devolução do passaporte do presidente Jair Bolsonaro. Para não quebrar o ritual, o mesmo veículo de sempre diz ter uma decisão antes da defesa técnica. Em se confirmando, é a várzea completa. Tenho certeza de que quem vaza não tem a condescendência dos demais. Depõe contra tudo que estudamos e praticamos nas nossas vidas profissionais e éticas. Estejam convictos que ninguém tem força o tempo todo, muito menos acerta o tempo todo. Fecha aspas aí para Fábio Weingarten, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Piotr, essa informação acabou de chegar aqui, a gente está apurando enquanto o programa está no ar. Primeiro, a negativa do ministro Alexandre de Moraes na devolução do passaporte aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já não é o primeiro pedido que ele faz, pedindo a devolução, e agora essa negativa. E a gente, então, traz a repercussão do advogado, né, se manifestando em relação a esse vazamento, porque nós também não tivemos conhecimento. Tivemos conhecimento, como todos, através da imprensa. Mas, pelo que eu estou entendendo, nenhum advogado recebeu essa informação. Ou seja, a parte fica sabendo pela imprensa. Se é que, de fato, essa informação é verdadeira, porque eu preciso colocar aqui na condicional. Não sei se é uma informação que um veículo vai lá e divulga dizendo que esse pedido feito pela defesa da devolução, mesmo que temporária, do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro para atender a um convite do governo israelense e ir a Israel, teria sido negada. Mas aí vamos lá. Primeiramente, teria sido negada. E qual foi a manifestação da Procuradoria-Geral da República? Porque, tecnicamente, o procurador tem que se manifestar. Aí a decisão sempre é do juiz. Nesse caso, do ministro Alexandre de Moraes, que foi quem determinou a apreensão do passaporte, quem reteve o passaporte do ex-presidente. A parte é exatamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, representado pelo seu advogado, que está reclamando de ter recebido, obviamente, uma série de questionamentos sobre isso, sendo que ele mesmo, pelo que eu estou entendendo aqui, não teve informação nenhuma. Ou seja, nós temos duas situações aí possíveis, né? Uma, não saiu decisão alguma, e aí é o que se chama na imprensa, ou se chamava antigamente, de uma barrigada, né? Uma informação que não é verdadeira. Pode ser até que esta seja a decisão do ministro Alexandre de Moraes na semana que vem, mas pode ser uma barrigada. Ou essa decisão já foi tomada, um veículo de imprensa divulga com um privilégio que, neste caso, chama muito a atenção, o porquê deste privilégio para este veículo, numa situação em que a parte, eu estou dizendo, o requerente, no caso, o advogado representando o seu cliente, não foi avisado oficialmente. Mas daí, como é que ele vai saber? Qual foi a manifestação do PGR? O que disse a PGR acerca disso? Concordou, discordou, se discordou, fez alguma constatação especial, enfim. E a decisão, qual é exatamente o conteúdo da decisão? Qual a alegação do juiz? Porque o juiz não diz sim ou não só. Ele tem que justificar a decisão dele, baseada, obviamente, em argumentos legais. Então, Paula, nós estamos falando aqui num terreno completamente... É um pântano, né? Porque você não sei exatamente o que tem. Parece uma areia movediça. Você entra num negócio desse, você não sabe se você vai voltar. Temos duas possibilidades. As duas são ruins. As duas são muito ruins. Agora, o que deve incomodar um advogado, e eu me coloco agora na condição desse advogado, ele parte, não é avisado e a imprensa vaza uma possível informação verdadeira. Enfim, vamos ter que aguardar um pouco mais de tempo, né? Ele está bastante incomodado aqui, Piotr, porque tem mais uma manifestação do Fábio Weingarten aqui na rede social X. Pedia para a gente exibir aqui na tela, de minutinhos atrás. São 17 horas e 59 minutos de sexta-feira santa, feriado nacional. Nenhum dos advogados constituídos pelo presidente Jair Bolsonaro foi intimado de qualquer nova decisão. De duas, uma. Ou vazaram uma decisão e vamos apurar, ou vou pedir inclusão do jornalista nos inquéritos de fake news. O tempo dirá. Vamos aguardar. Ana
quero te ouvir, a gente recebeu aqui... Qualquer das alternativas é terrível. Exato. Só para complementar, pois não, Paulo, desculpe. Ana. Exatamente, Piotr. Qualquer das alternativas é um caminho estranho. O que chama muita atenção é que isso tem sido uma constante, né? Uma coisa, não é uma raridade, uma exceção. Semana passada, por exemplo, quando eu estava aí no Brasil, nós falamos sobre as decisões e vazamentos do Supremo Tribunal Federal através da imprensa, as notícias, né, de inquéritos, de processos, de movimentações, inclusive advogados que não têm acesso às decisões ou às movimentações dos ministros, que ficam sabendo das coisas através da imprensa. Eu comentei semana passada aí do estúdio, o próprio Felipe Martins e todos aqueles que prestaram depoimentos à Polícia Federal não tiveram acesso à cópia de seus depoimentos, ou seja, saíram de seus depoimentos sem a cópia, ou seja, quem garante que algo não pode ser mudado, que alguma coisa não seja forjada, né, num documento, não existe mais, apenas não existe o devido processo legal, mas todas as minúcias ali, os detalhes do devido processo legal, que uma simples cópia de um depoimento que toda pessoa tem o direito de ter. Isso não aconteceu com o Felipe Martins. A questão também que nós não podemos deixar de colocar nessa equação aí do presidente Bolsonaro e o passaporte Alexandre de Moraes é porque o presidente Bolsonaro está sob a tutela do Supremo Tribunal Federal. O presidente Bolsonaro não tem, ex-presidente Bolsonaro não tem o foro por prerrogativa de função, não é político, não é deputado, não é senador, não é nada. Ele deveria estar lá embaixo na primeira instância, como o próprio Lula esteve. Passou pela primeira instância, Sérgio Moro, depois subiu para o TRF4 de Porto Alegre, desembargadores, depois, né, seguiu toda a cadeia até chegar no Supremo Tribunal Federal. Então, Paula, é assustador, né? Porque nós sempre falamos do consórcio Lula-STF, mas é Lula-STF e imprensa. Quantas vezes nós não abrimos as redes sociais e encontramos jornalistas lendo, né? Eu fico até pensando o que o Augusto e o Alexandre Garcia acham disso, da pessoa ler ali o celular ao vivo dizendo: eu estou aqui falando com o ministro um ministro do Supremo Tribunal Federal e ele acabou de me dizer. Então, assim, é criminoso. É criminoso. E aí, essa cena toda, para finalizar, Paula, isso tudo que nós estamos vivendo, esse hospício jurídico, eu vou bater no disco arranhado. É o senhor Rodrigo Pacheco, que não tem mais a capacidade de nem representar o meu estado, Minas Gerais, sequer de sentar na cadeira da presidência de uma casa que deveria estar protegendo a Constituição e esse tipo de desordenamento jurídico, que é o que ele não faz e, pelo visto, não vai fazer. Augusto, só confirmando assim aqui, né, que nós estamos dando essa informação que foi veiculada primeiramente pela Globo News de que o ministro Alexandre de Moraes teria então negado a devolução do passaporte do ex-presidente. A gente está aqui comentando a repercussão do advogado de Jair Bolsonaro, que já se manifestou dizendo que nenhum dos advogados teve ciência dessa decisão. A Globo ficou sabendo de antemão. É porque os apresentadores da Globo acho que fazem parte, né, do Pretório Excelso. Não teve um apresentador, William Bonner, ele não disse que o Lula não tem nada mais, não deve nada à justiça. Então eles fazem parte disso aí. Agora vamos lá. Em 2021 foi incorporado ao Código de Processo Penal o seguinte texto: perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. É perseguição. O Jair Bolsonaro, ele sofre muito mais que isso
por parte do Alexandre de Moraes, com consentimento ainda do Supremo Tribunal Federal. Quando é que isso vai parar? É hora de retomar as manifestações de rua, exigindo o restabelecimento da democracia, o fim da perseguição e dos abusos, porque não param. Não param. Qual é o problema de você devolver o passaporte para que um ex-presidente viaje? Ele vai fazer o quê? Pegar uma parte do exército de Israel e invadir o Brasil? Vai declarar guerra ao Brasil e ao Hamas? Qual é o problema? Por que faz isso? Para mostrar poder. Poder que não tem. O povo já mostrou que vai perdendo medo. A manifestação de rua é perfeitamente democrática e deve ser feita. Porque é preciso traduzir fisicamente, nas ruas, o descontentamento do brasileiro com o comportamento do Supremo. Todas as pesquisas mostram isso. Eles andam, todos os ministros, há 5 anos, protegidos por pelo menos 8 agentes de segurança. Eles são a fonte de insegurança jurídica que assola o Brasil há 5 anos, repito. Quando é que isso vai acabar? Uma pesquisa recente mostrou que a maioria dos brasileiros, quase metade da nação, acha que o Brasil já vive sob uma ditadura do judiciário. São decisões arbitrárias e ilegais. É perseguição. O Lula, quando esteve preso, e deveria continuar, ele dava entrevistas, ele ficou numa sala, a visita conjugal se dava todo dia, quando ele quisesse. Ele viveu em Curitiba como se fosse um pensionista ali. A outra prisão dele, há muitos anos, também fez com que o DOPS ficasse conhecido pelo nome de Pensão do Tuma, que era o delegado que levava o Lula para visitar a mãe doente. E eu não censuro o Tuma por isso, não. Isso aí é você ser compassivo. Agora, o rancor que marca as decisões do Supremo vai acabar destruindo a credibilidade que resta à corte encarregada de manter a segurança jurídica do Brasil.